Shalom! Recentemente eu tenho ouvido algumas coisas com relação aos níveis de alma. E a fé hebreia explica muito bem isso, e ela caracteriza e classifica, né, o nosso próprio corpo aos níveis da alma. Ela relaciona o nosso próprio corpo com os níveis da alma. O nível mais baixo de alma se chama Nefesh. É o nível que está ligado à área sexual. Ou seja, você pode subir 10 sefirotes, 10 níveis, ou descer 10 níveis. Depende da sua consciência. E aí a gente escuta aí no meio que o pecado sexual, se olharmos para a história, nunca foi a coisa que Deus mais condenou. O povo sempre pecou e recebeu as sanções por conta da idolatria. Aí eu te pergunto assim, não? Você tem certeza? Se até nas 10 palavras existem 2, que é não cobiçar e não adulterar, que estão ligados também à sexualidade. Lembrando que a cobiça do homem vem pelos olhos. Vamos lá, continuando. Se nós olharmos para Davi, que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, o pecado dele foi adultério. Ah, mas depois ele se converteu. Deus nunca deixou de estar com Davi. Certo, muito bem. Porém, se você olhar a história, a casa de Davi nunca teve paz. E Salomão, que foi o filho de Davi, que foi responsável pela constituição do templo, só ele teve 1000 mulheres. E ao final da sua vida, com toda a sabedoria, todo o ouro, todos os prazeres que o mundo poderia lhe dar, contrário àquilo que Deus estabeleceu para um rei, ele chegou ao final da vida dele e disse assim, tudo é vaidade. Ou seja, ele não encontrou a satisfação nessa terra. Gente, vocês vão ouvir assim como eu ouvi. Muitas pessoas letradas na palavra de Deus, relativizando a sexualidade e sendo coadjuvantes ou autores da promiscuidade sexual. Viver em santidade significa abrir mão da carne. Significa ter domínio próprio. Significa não relativizar o que está escrito. Tem muitos versículos na Bíblia, Paulo mesmo fala sobre a sexualidade, aonde nós devemos levar com seriedade isso. Ah, Rosângela, mas Deus criou. Sim, Deus criou dentro do casamento e de uma forma aonde o casamento não seja denegrido. Porque hoje a pornografia é tão grande que inclusive mulheres têm consumido isso. E isso tem denegrido o casamento. Tem tirado a santidade do casamento. Aonde tem trazido muitos divórcios e consequências altíssimas e ninguém desperta para isso. Queridos e queridas, não é isso que Deus criou. Nós estamos vivendo uma Sodoma e Gomorra porque pessoas que conhecem a palavra de Deus estão relativizando a sexualidade e caindo em promiscuidade e adultério. E isso não é certo. E isso não é normal. Você pode achar que os maiores pecados foram idolatria, mas quando você coloca o teu desejo carnal acima de Deus e daquilo que são os princípios estabelecidos pela Bíblia, isso não é idolatria? Você tem certeza disso? Você tem certeza que você está livre disso, que você realmente está servindo a Deus? Até você cair em adultério, né? Até você fazer uma grandíssima M. E aí, será que você vai acordar? Quantas vidas você vai estragar por aí? Quantas pessoas que você vai demonstrar que você é conhecedor da palavra de Deus, vai subir em púlpito pregar, mas a tua vida sexual é uma promiscuidade. Você vive numa imundícia. Aí nós levamos em consideração e pensamos assim, entendo agora, por que que Yeshua falou, pode sair da mesma fonte água doce e salgada? Pode? Não pode, não dá, né? Ou seja, pelas práticas conheceremos. E tem gente que a gente só vai conhecer na intimidade. E aí, eu quero dizer, corre. Corre porque isso é um poço sem fundo. Você nunca vai parar de cair.
Não é isso que Deus tem pra você. A relação sexual no casamento, ela tem que ser santa também. Existem princípios e critérios a serem cumpridos dentro dessa relação. É para o prazer do homem, sim, mas tem que ser santo para que tenha Deus, o cordão de 3 dobras, no relacionamento. Senão, vai cair no mesmo erro. E o problema é você achar que você pode viver a coisa do mundo no meio das coisas que são santas. É por isso que Yeshua disse que os últimos dias seriam piores do que Sodoma e Gomorra. E é verdade. Então acho que está na hora da gente despertar para aquilo que realmente está escrito e fazer aquilo que realmente está escrito. E não sermos joio no meio do trigo. Porque você pode achar que ninguém vê, mas o Eterno sabe de todas as coisas. Nada passa desapercebido dele. Ele tem visto as suas práticas, as minhas práticas. E ele conhece o teu coração e o meu coração. Apesar de Davi ser conhecido até hoje como um homem segundo o coração de Deus, ele nunca teve paz. E ele viu os horrores que aconteceu no meio da casa dele com os filhos dele. Queridos, existem consequências. E enquanto a gente não mudar, a gente vai sofrê-las. E mesmo que ele se arrependeu, as consequências permaneceram ali diante dos olhos dele enquanto ele viveu. Bom, eu escolhi viver em paz. Eu escolhi viver os princípios e a santidade que Deus tem para minha vida. E isso se chama domínio próprio. Você não pode ter algo que domine a você mesmo, porque é idolatria. Toma o lugar de Deus na sua vida. Pense isso, repense seus princípios, dê uma lidinha na palavra de Deus, faça um devocional, peça para Deus te mostrar a verdade. Eu tenho certeza que Ele vai mostrar para você se você realmente estiver querendo saber. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.